Queridos e amados, se você estiver precisando de uma resposta de Deus para a tua vida, escuta essa palavra até o final, que eu tenho certeza que o Senhor Deus falará com a tua alma. Queridos e amados, a paz de Deus, quem vos fala é o irmão Daniel. Bem-vindo ao canal Vivendo por Cristo. Hoje o Senhor preparou essa maravilhosa palavra no livro de Cantares de Salomão, dada na boca do nosso irmão Evandro Cury, ali em São Paulo, no Brás. Eu tenho certeza que essa palavra está muito especial. Convido vós, inscreva-se no canal para a gente atingirmos a meta de 10 mil inscritos. Seja muito bem-vindo a essa família maravilhosa. Temos vídeo todos os dias. Peço para vós compartilhe esse vídeo para aquele irmão, para aquela irmã que esteja precisando ouvir também essa palavra. Eu tenho certeza que assim como o Senhor Deus falou com a tua alma, vai falar com a alma dessa pessoa também. Fique com essa maravilhosa pregação. Deus abençoe. Amém. No livro de Cantares de Salomão, no capítulo 3, Cantares de Salomão 3, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu perguntei-lhes: vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que eu introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumo, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espadas, destros na guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão, com a coroa com que o coroou sua mãe, no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Queridos, esta é a parte que o Senhor trouxe no coração para lermos. A verdade é um poema, quase como se fosse um romance, todo esse livro de Cantares de Salomão. E sabemos que Salomão foi um homem que de alguma forma também, em alguma coisa, prefigurou o Senhor, porque havia nele uma sabedoria, havia nele uma escolha do seu pai sobre ele, e havia uma sabedoria que o temor de Deus que tinha no coração lhe abriu a porta diante de Deus para receber uma sabedoria
como o Senhor mesmo disse para ele mesmo: nenhum outro antes e nem depois de ti, ninguém teve e nem terá uma sabedoria como eu te dou, como eu te abro isto aí. Ele não pediu, irmãos, a sabedoria como centro do seu pedido. O que agradou a Deus não foi ele ter pedido a sabedoria só, foi o porquê que ele pediu a sabedoria. Quando alguém pede alguma coisa ao Senhor e aquilo que pede é para a obra de Deus, é para Deus mesmo, é para ser instrumento nas mãos de Deus, é para benefício dos seus irmãos, isto toca o coração do Senhor, isto toca a Deus, o Senhor se agrada. Ainda mais sendo jovem, seu coração era tão bom e agradou a Deus, que mesmo sendo jovem, ou seja, tempo de vaidade, tempo de infantilidades, era jovem mesmo, era jovem, tempo de vaidades, mas certamente alguma coisa do Espírito de Deus já habitava no coração dele, e certamente a sua mãe era uma mulher sábia também, Betseba, né? Betseba. E eram tementes a Deus, Quando ele viu que ele foi posto, ele não se deixou só se alegrar pela festa, pelos amigos, porque nessas horas todo mundo bate nas costas, né? Como se diz, é muito elogio, é muita aproximação, é muita festa. Estas coisas não entraram no seu coração. Vejam que isto aí é de fato algo virtuoso, é uma virtude dele não ter se dobrado a qualquer sentimento de grandeza. Mas quando o Senhor visitou ele numa madrugada, não é? No seu sonho, disse: pede-me o que você quiser. Davi, irmãos, quando pôs Salomão para reinar, sabia do peso que era isso aí, do que significava. Ele sabia, ele tinha sido rei, ele era rei já velho, e ele sabia como que o Senhor escolhia, como agradar o Senhor também, e o peso que seria colocado sobre as suas costas. Ele sabia tudo isso aí. Mas quando... E outra, irmão, os irmãos vão ver que a respeito do trono de Israel, Deus havia falado já desde os profetas, antes ainda, no tempo de Davi e até no tempo de Saul: eu te coloquei para reinar, eu te coloquei para sentar no meu trono, para reinar sobre o meu povo. Então, os irmãos, vejam o peso que era isso aí. Deus colocou o trono de Israel para governar sobre Israel. Deus o considerava seu, era de Deus. Era Deus que colocava alguém para sentar-se naquele trono que era dele. Esta era a forma como Deus tratava o reino de Israel. Para alguns reis, Deus falou: eu te coloquei para você sentar no meu trono, e você não foi fiel. Ora, irmãos, certamente este jovenzinho ficou atento a isso, né? Deus me colocou para sentar no trono dele. E quem sou eu? Que tenho eu para
estar neste lugar, para ocupar esta posição, não tenho nada. Mas ele teve a visita de Deus. O Senhor o visitou no seu sonho, no seu sono, uma noite. E mesmo sendo algo tão importante, sentar-se no trono de Deus, Deus experimentou o coração dele e perguntou: me pede o que você quiser. Veja, o que você quiser. Dá licença, irmãos. O que sairia daquele coração? Mas o sonho manifestou aquilo que Deus queria ouvir. Me dá sabedoria. Para que você quer a sabedoria? Para eu entrar e sair no meio do teu povo, meu Deus. Aleluia. Na frente deste tão grande povo que é o teu povo, o que é que eu estou fazendo na frente dele? Se tu não me der sabedoria, a coisa não vai ficar boa. E Deus falou com ele: vou te dar uma tal sabedoria que não houve nenhum homem que teve antes de ti e não terá também. Depois de ti ninguém terá. E logo, irmão, se manifestou nas obras daquele jovem a sabedoria de Deus. E Deus lhe deu sabedoria para saber o que acontecia dentro do coração dos homens. Esta é uma virtude excelente, saber o que é que os homens carregam no seu coração, enxergar, discernir, compreender e ocupar a sua posição com esta sabedoria, para usar desta virtude, não para o mal ou para conduzir os homens ao erro, porque esta é uma virtude que, se o coração da pessoa for mau, ele induz a muitos ao erro. Poderá induzir multidões, poderá induzir nações ao erro. Mas o Senhor deu a perfeita sabedoria no coração de um jovem que tinha um coração com bom princípio diante dele. Agora, não é maior a sabedoria de Salomão do que a sabedoria do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é a própria sabedoria. Estava com Deus na criação, na formação de todas as coisas. Ele mesmo, o Senhor Jesus, falou: eis aqui de si mesmo, está aqui entre vós alguém que é maior do que Salomão. Ele falou de si mesmo. A sabedoria que está comigo é mais excelente, é total. Porque a sabedoria, irmãos, humana, ela serve para muita coisa, inclusive para ganhar dinheiro. Mas existe uma sabedoria que desce do céu, irmão, que ela não está relacionada a dinheiro. Ela está relacionada a algo muito mais excelente, que é a vida. Por isso disse Salomão mesmo, ele falou. Os irmãos veem que Salomão discerniu isso aí. A sabedoria serve de sombra, como o dinheiro serve de sombra. O dinheiro responde por muita coisa. Mas a excelência da sabedoria, a diferença dela, é que ela dá a vida ao seu possuidor. Aquele que tem a verdadeira sabedoria tem acesso à vida. Esta sabedoria só vem de Deus, irmãos. Ora, quando Salomão, queridos, recebeu de Deus aquilo, ele discernia tudo. Olhava, enxergava, sua mente trabalhava. Dá para entender pelo que ele escreve, irmãos. Isso aqui se interpreta pelo que ele escreve. Que a mente dele ia longe, muito além dos seus olhos, muito além da sua expressão, do seu rosto.
A mente dele ia muito mais longe do que as suas palavras, muito mais longe do que se podia imaginar quem estivesse olhando para ele, o que estaria acontecendo na mente e no coração dele. Era o Espírito de Deus trabalhando alguma coisa excelente na terra, o dom de Deus. Se manifestou porque ele tinha voz, tinha palavra, ele escrevia, o povo era rei, ia escutá-lo. Obteve paz com os povos. Veja que não teve quase guerra que ele tenha participado. Não sei se houve alguma guerra. Não sei se houve alguma, talvez uma. Não havia guerra. Enriquecia e se engrandecia. Todos que visitavam o seu reino voltavam impressionados com o que viam, com a sua prosperidade. Logo no comecinho, quando apareceu uma causa e duas mulheres meretrizes, elas tinham a causa de uma criança, porque uma das crianças havia morrido. Todos nós conhecemos a passagem. E como poderia discernir de quem era aquela criança? De quem era? Quem era a mãe? Era necessário saber o que estava escondido dentro do coração. E visitou, ele tinha o Espírito de Deus e o dom que Deus lhe havia dado. E ele talvez não pensou muito, não teve que pensar demais, não teve que... Nós olhamos para essa passagem e dizemos que coisa maravilhosa, que interessante, que revelação que Deus deu para ele. Irmão, para aquele que tem o dom de Deus, é tudo normal, é tudo fácil, brota no coração, brota de tal maneira que a pessoa não vê glória nisto, é os outros que vê a glória, é os outros que se alegraram com a justiça que foi feita, é quem estava em aflição porque não tinha solução à vista, que acabaram talvez elogiando e admirando por ele. Mas ele, irmão, certamente veio automático no coração. Divide aí essa criança. Quando o soldado levantou a espada, a mãe gritou, e quem não era mãe não gritou. E veio à tona a verdade dos corações. Glória a Deus. Para esta graça, irmão, queridos, o que nos sustenta firme até o fim da nossa vida é o que nós temos dentro do nosso coração. Ninguém permanece fiel até os últimos dias da sua vida à doutrina do Evangelho, se não estiver dentro do seu coração verdadeiramente as virtudes do Espírito de Deus e o temor de Deus. Porque a carne vem e ela pede conta daquilo que é dela. Vai chegando o final da vida e a pessoa se depara com a sua própria fé para ver se sobrou dentro do seu coração, já no final da vida, a mesma fé do começo. Irmãos, qual foi a virtude maravilhosa do Senhor? Meditemos um pouco. O que é que estava no coração do Senhor? Ele sabia de tudo o que ia acontecer. E de repente prenderam. Teve misericórdia dos seus discípulos, porque eles poderiam ser presos. Pedro tinha acabado de cortar a orelha do servo, do sumo sacerdote. E ele certamente seria preso. Ele, porque o Senhor não tinha feito nada. Foi Pedro que fez. Quando, irmãos, prenderam o Senhor, ele falou: se vocês estão procurando por mim, deixa ir estes, os discípulos.
E deixaram. Irmãos, vejam, o coração, a verdade que está no coração do homem, como é que é? O que um homem na posição do Senhor faria? Não é? Vocês estão me prendendo? Tem aqui meus discípulos, vocês vão ter que lutar com eles. E incentivaria, vai lá, luta com eles. Está com uma espada aí, luta com eles. Se prendeu, prende eles também. Se eu sou condenado, condena eles também, porque eles estão comigo. Não, olha a verdade, a verdade que ele trouxe à terra. Ele veio dar a sua vida pelo homem, pela humanidade. Foi sozinho ao altar, ao holocausto, sozinho. Quando foi posto para morrer, ele não praguejou. A verdade saiu do seu coração. E tinha gente olhando, tinha gente observando. Os irmãos vão perceber o que estava no coração desse homem, porque ele se falava, se sabia que ele falava que ele era o Filho de Deus. Muita gente falava também, mas, bom, tem que matar ele. Então diziam os romanos, vamos matar. Dizia o centurião, vamos matá-lo, tem que matar, é a ordem, agora temos que fazer. E o centurião ficava olhando. O que saía da boca dele? Silêncio. Teve uma hora que do lado dele o Senhor falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso, salvando, estando na cruz. E depois de ter sido esbofeteado, ele ainda falava: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Quando lancetaram o Senhor, e depois ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Diz que o céu escureceu, irmãos. A terra tremeu. Não foi um momento que ficou ali qualquer. A natureza deu sinal de que alguma coisa importante estava acontecendo nos céus e na terra. Quando ele viu aquilo ali, o centurião falou: este aí era um homem santo de Deus, era um homem justo de Deus. Mas o que fazer? Não dava fazer nada. Já tinha matado o Senhor. A verdade apareceu na hora mais dura. A verdade apareceu constantemente na boca e nas obras do Senhor. Irmãos, esta é a palavra que o Senhor nos traz. O Senhor, irmão, esta sabedoria, a verdade, Jesus Cristo, nosso Senhor, por Deus, habita dentro do nosso coração. É o lugar da habitação do Senhor. É o lugar da morada dele. Porque diz: eu e meu Pai iremos e habitaremos nele, cearemos com ele. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ora, irmãos, quando Salomão escrevia esses poemas, os irmãos percebem que é o dom de Deus nele, falando, queridos, de um matrimônio, de um casal, do amor de um homem por sua amada e de uma mulher pelo seu amado. Ora, Salomão, irmãos, ele não teria muita necessidade de ser romântico. Irmãos, me permitam aqui, é uma meditação, né? Ele tinha muitas mulheres. Muitas, assim era o costume dos reis naquele tempo.
Então não lhe faltava romance, ele não precisava exercitar romancismo para ninguém, nos entende, né? Isso não era necessidade nenhuma para ele. Ele não tinha necessidade física ou emocional ou falta de ter uma esposa. Isto era o dom de Deus, falando do futuro. Era profético, não era ele. Mas ele falava dele porque ele estava no reino. Falava da soliteira, falava do seu nome. Mas tudo que vermos no livro de Cantares, irmãos vão ver que no final, pode-se compreender que é a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo e da igreja a qual Ele escolheu e Ele ama, e da qual, por misericórdia, todos nós fazemos parte dela, a amada do Senhor. A irmã está entendendo, irmão querido, irmão está entendendo o que o Senhor está falando conosco? Nós somos a igreja amada de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém dirá, mas é a congregação? Não, irmãos, a congregação começou no começo do século passado. O Senhor Jesus deu vida à sua igreja no madeiro da cruz. E ao longo dos séculos existe um povo que são irmãos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo ao longo dos séculos. Então, irmãos, pela sabedoria que Deus lhe dava, ele entendia o que acontecia no coração dos homens, e certamente o Espírito de Deus visitou ele, e ele discerniu o que vinha pelo futuro, o que vinha pela frente. Ele sabia, precisa vir um tempo sobre a terra, onde as coisas têm que mudar entre Deus e os homens. Já se falava, certamente, talvez foi seu pai que falava, de que Deus enviaria o seu filho à terra. E os profetas já falavam de um novo tempo que haveria sobre a terra também, que é o que para nós é comum, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já fazem 2000 anos. Mas para quem estava 1000 anos antes de vir o Senhor, irmãos, até Jó falava, Jó, lá do tempo de antes de Moisés, ainda mais antigo ainda, falava com Deus a respeito da morte, que dizia, até a árvore, quando ela é cortada, ela se renova, pode passar até o fogo muitas vezes, mas ao cheiro das águas ela renova de novo, e volta a ser o que era. E o homem, que é a tua imagem e semelhança, dessa sepultura e não torna mais dela? Como é que é isto? Se isso não é ira tua, uma vez que a árvore é uma árvore, e nós homens somos feitos da tua imagem e semelhança, e tu és eterno. E Jó chegou a dizer, me esconde na sepultura, até que a tua ira passe, e tu me chama de volta dela. Tudo anuncia o Senhor Jesus, a vinda do Senhor, a abertura da porta, o Evangelho que havia de vir, o Evangelho que é a nossa alegria, irmãos, que o adversário, como dissemos agora há pouco, fica competindo com o Senhor a respeito do nosso tempo e da nossa atenção. Nós não sabemos se oramos ou se ficamos no celular, não sabemos se fazemos visita ou vamos trabalhar, cuidar do nosso dinheiro. E o coração da sociedade está cada vez mais tomado, e o coração do crente está sendo cada vez mais disputado, e o adversário querendo a nossa atenção e o nosso tempo. Bendito é o nome do Senhor. Bendito somos nós também, irmãos, nesta hora que viemos na casa do Senhor. Tu és bem-aventurado, melhor dizendo,
Quando tu entras pelas portas da casa do Senhor para ouvir a palavra, irmão, quando o teu coração dentro de ti te diz, na tua casa, ou para você, irmão, lá no teu trabalho, quando chega lá para 5, 5 e meia, e o teu coração já começa a ferver, dizendo: eu preciso entrar na casa do Senhor, para levar a Ele um culto de adoração, para cantar um hino, para falar com o Senhor, para ouvir Ele falar com a minha alma. Ou como é que está o nosso coração às 5 e meia, 6 horas? Estou cansado, vou para casa. Perdeu o paladar, perdeu o desejo, perdeu o valor. Mas é pecado, é errado não congregar algum dia? Não, irmão, não é errado. Mas o Senhor não te quer na casa dele por obrigação. O Senhor te quer na casa dele por amor à tua própria salvação e por reconhecimento ao que Ele fez na tua vida. Alai, amai, Jesus. Por isso o Senhor manda a sua palavra aqui nesta noite, irmão. Prepara o teu coração, porque eu vou te visitar nas tuas madrugadas, diz o Senhor. Tem crente aqui que para você permanecer fiel, o Senhor terá que te visitar quando você menos imagina. O Senhor falará contigo, irmã. Prepara o teu coração, o Senhor falará contigo. Irmão querido, o Senhor abrirá o céu sobre a tua cabeça, para trazer revelações do céu sobre ti também, e os dons do Espírito Santo que Ele te prometeu, Ele vai aumentar dentro do teu coração também. Falaste línguas no passado? Prepara-te, chegará dias que você falará muito mais línguas na presença do Senhor também. Tiveste sonhos e revelações e visões no passado? Prepara-te, porque ao contrário do que muitos imaginam, em vez de extinguir o Espírito no meio da igreja, em vez de acontecer o que muitos vaticinam, o que muitos duvidam também, e que muitos falam, as coisas estão diferentes, as pessoas não querem mais saber de Deus, até no meio da minha família, no meio do povo, o que vai ser dos dias futuros? Assim somos nós, irmãos, prevendo as dificuldades dos dias futuros. Mas isso é a nossa carne. O Senhor não é assim. Onde estávamos há 100 anos atrás, quando o Senhor começou esta obra? Para ajudar alguma coisa o Senhor. Onde estávamos há 200 anos atrás? Há 500 anos atrás? Onde estávamos para fazer ou contribuir com os crentes do passado, alguns sendo mortos? Onde você estava? E eu? Quem éramos nós? E agora no nosso tempo nos achamos dono dos tempos e da sabedoria e do futuro e das previsões também, falando das coisas de Deus como se elas fossem terminar, como se tivessem ao acaso da vontade dos homens. Ao contrário disto, diz o Espírito de Deus na igreja, aleluia, nem que não sejam todos, que sejam poucos, mas eu vou dobrar a porção do meu Espírito sobre toda a carne que crer no meu nome e no nome do meu Filho, e que temer o meu nome. Aquele que tiver a sabedoria de Deus no coração, que é o temor de Deus, nesta última oração você vai falar com o Senhor, esquecendo do teu problema e das tuas dificuldades, e fala com todo o teu coração aquilo que realmente está dentro do teu coração. Tu és crente pela vida ou pela morte? Chegamos a esta condição? Diremos que nós somos mais crentes que os do passado que derramaram sangue? Não. Eles diriam que nós somos menos crentes do que eles no passado, nós que passamos pelas tentações que eles não passaram, também não podem.
Portanto, admiramos os do passado. Os do passado, se nos conhecessem, nos admirariam também? Admiraria aqueles que não se entregaram ao pecado? Como os jovens, que muitos estarão aqui, que você nunca se entregou ao pecado e guardou o teu coração, e guardou as tuas obras e o teu sentimento, e guardou o teu corpo. Bendito é o nome do Senhor. Por isso alguém fala assim: eu sou cheio de fraqueza e de erro. É bom nós sempre ver nossos erros mesmo, mas o Senhor sabe que tu és um herói nesta graça maravilhosa, que cada dia um gigante inimigo fica derrotado no teu caminho. O Senhor te mostrará também, e tu verás, olhando para trás, todos os gigantes inimigos que já foram derrubados pelo Senhor no teu caminho. E o Senhor te diz, alguém veio perguntar para o Senhor: como é que vai ser o ano que vem? O Senhor te diz: não me pergunte do ano que vem. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Eu escrevi teu nome no livro da vida para a eternidade. Portanto, assim te diz o Senhor: no ano que vem e no outro, e até o último dia da tua vida, a minha palavra vai estar do teu lado, guardando a tua jornada nesta graça maravilhosa. A cada dia eu porei o pão sobre a tua mesa, diz o Senhor, e a minha porção na tua casa será excelente. Mas, irmão, o que é que cada um traz no coração? O homem de Deus discerniu o que é a humanidade, o que tem na humanidade: o vazio dessa existência, o vazio, a falta de propósito, os homens procurando consolação, a ciência, o que não crê em Deus, buscando propósito, não acha propósito em nada. Chegaram à conclusão de que o propósito da nossa existência é melhorar de uma geração para outra, é melhorar a genética, mais nada. É isso aí. E ficam se consolando desta forma. Os homens mais sábios, que estejam desprovidos de Deus, têm um limite muito pequeno, irmãos, muito curto, não por culpa deles ou demérito, mas por causa daquilo que Deus mesmo quis fazer. Ele revelou estas coisas da salvação, da vida eterna, irmãos, aos pequenos, e ocultou aos sábios e entendidos. Portanto, se tu ouvires um homem sábio desta terra, catedráticos, professores, intelectuais, depreciando, desvalorizando o Evangelho e a fé, lembra-te daquilo que o Senhor Jesus falou: tu, ó Pai, ocultaste estas coisas aos sábios entendidos. Tu fizeste assim porque tu quiseste fazer, e revelou aos pequenos. Quantos, irmão, que não tem, hoje em dia é mais difícil, nem tem estudo, às vezes nem tem letra, não sabe escrever, mas o seu coração está cheio da sabedoria de Deus, cheio de fé. Eles dobram o joelho, o céu se abre, para ouvir a voz da súplica, da oração. O quarto se enche da glória de Deus. Aleluia. Um homem simples, uma mulher simples, andando, cheio do Senhor, andando pela terra, irmão. O seu caminhar é diferente, irmão, sabe disso? O seu rosto é diferente, o seu olhar é diferente, irmão. Glória a Deus nas alturas. Diz a palavra de Deus que há homens tais, mulheres, que de uma maneira tão santa vivem diante de Deus, que a terra não é digna deles. E muitos estão aqui na presença do Senhor. Glória a Deus nas alturas.
Deus tenha misericórdia de mim, que eu seja um desses também. Mas o Senhor te diz: o que você espera pelo ano que vem? O que você espera de mim pelo ano que vem? Você espera muita coisa, né? E você não quer ouvir o que o Senhor espera de ti para o ano que vem? Se você quer fazer da virada do ano, algum marco na tua vida, não é melhor você perguntar para o Senhor o que Ele quer de ti? Não seria mais coerente? O que tu quer? Então o Senhor vai fazer assim, vai te dizer o que Ele quer de você. O Senhor te diz: eu quero que teu coração seja mais puro, que você não dê ouvidos às fábulas, que você guarde o que entre pelos teus olhos, que você guarde aquilo que entra pelos teus ouvidos e te atrapalhe o teu coração, que extinguem o meu espírito que habita dentro do teu coração. Não estou encontrando aquele dom que eu havia te dado, não estou te encontrando no lugar que eu te havia posto para trabalhar, não está granjeando o talento que eu te dei. O Senhor não vai te cortar, mas o Senhor te diz: hoje eu vou adubar a tua terra com a minha presença no teu coração. Esta palavra vai mexer na terra ao lado das tuas raízes, diz o Senhor. Porque não está aqui Salomão, mas está aqui alguém muito mais excelente do que ele, que não é o pregador, é o Espírito de Deus que enxergou o teu coração aqui na presença de Deus e te diz: não olha para multidões, não olha para muita coisa, olha para mim, te diz o Senhor, e confere no teu coração se a minha presença está aí dentro. Porque assim te diz o Senhor: a respeito dos dias futuros, eu vou colocar uma mesa, vou preparar uma mesa diante dos teus adversários. Não se preocupa com o dia futuro, preocupa com o teu coração. Toda a humanidade, irmãos, perdoa que o horário passa, fica desse jeito. Aqueles que não têm propósito na vida, irmão, são como esta mulher. Busquei na minha cama aquele a quem ama a minha alma, e busquei e não achei. O vazio daquele que não tem o Senhor na sua vida. Em outra parte, fala também desta mesma maneira em Cantares, porque aqui ela fala que acharam porque ela saiu da sua cama e foi pelas ruas e pelas praças buscar aquele a quem ama a alma dela, amava, e ela não achava. Acharam os guardas, e ela perguntou: vocês viram? Eles não sabiam. Em outra parte fala que encontraram ela e a espancaram, né? Espancaram ela. Foi a comparação que Salomão dizia, segundo o que o Senhor traz no meu coração, daqueles que buscam a Deus e acabam encontrando alguém terrível para a alma, para a parte espiritual, buscando fora do Evangelho o alimento da sua alma. É o risco que a pessoa corre. Terrível, irmão, terrível. Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Mas quando ela encontrou, quando a igreja encontra o Senhor, quando o Senhor se revelou para nós, irmão, o dia que o Senhor abriu a porta e nós entendemos a graça, eu detive ele e até introduzi ele em casa da minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Depois o seu lugar era tão excelente, irmãos, observem isto, queridos. Agora é outro que fala: quem é esta que sobe do deserto, que vem vindo aí de uma caminhada longa? É desértico. Quem é esta? Como colunas de fumo, perfumada de mirra, de incenso,
e de toda sorte de pós aromáticos, que até por onde passa o perfume fica. Quem é esta? Aleluia. É a liteira de Salomão. Ela não está sozinha. 60 valentes estão ao redor dela. Agora que encontrou o seu amado, agora ela está protegida. Quem é o seu amado? É um rei, tem muito soldado, tem muita proteção. Por que muitos valentes de Israel? Por que todos armados de espada e destros na guerra? Cada um com a sua espada cinta. É por causa dos temores noturnos, os perigos do deserto, por onde a liteira passa, que é onde está o príncipe, né, o rei, e a princesa, ou seja, a rainha, por onde passa tem muita proteção. O rei Salomão fez para si um palanquim de madeira do Líbano, fez colunas de prata e assim por diante, coisa maravilhosa, revestiu com amor pelas filhas de Jerusalém. Então agora que o Senhor nos trouxe esta graça, irmão, agora que estamos nesta graça, o Senhor, encerrando esta palavra, traz isso no nosso coração. Conserva o teu concerto com Cristo como uma coisa de maior valor na tua vida. Coisa de maior valor. Vai se levantar temores noturnos. Não importa se 2026 tem boas previsões ou não. Não estamos falando aqui de virada de ano. 2026, 2027, 2028. Temores noturnos vão se levantar. Perigos do deserto vão se levantar. Para roubar a riqueza que está sendo carregada aí dentro. Mas assim te diz o Senhor, igreja, os meus anjos, os meus valentes já estão ao teu redor. Ao teu redor. Não sai de perto do Senhor. E se alguém saiu de perto do Senhor e você foi buscar consolações para a tua alma em outras coisas, o Senhor está te dizendo, volta para perto. Volta para perto para a tua segurança, para que você não passe a noite procurando aquele que a tua alma ama, porque assim te diz o Senhor, eu ficarei contigo até o último dia da tua vida. Você poderá descer, dormir, mas quando você acordar, serei eu que vou te acordar, te diz o Senhor, para a vida eterna com glória nos céus. Deus seja louvado.